Paizinho querido, nós te agradecemos nesta noite por esta oportunidade de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra ao Teu povo neste lugar. Fala aos nossos corações, ó Pai, nesta noite. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja, Senhor, neste dia. Opera, Senhor, conforme Teu querer, salvação, milagres, cura. Sinta-se à vontade neste lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos tudo. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui neste lugar. A última vez que eu estive aqui, ainda era lá, eu nem mais estreitinho, exatamente, né? Eu não tinha vindo ainda aqui nesse templo novo, não. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração durante a semana, para que nós pudéssemos estar aqui falando com os irmãos sobre confiança em Deus. Como a pastora Oriana estava falando há pouco tempo, do amor de Deus. E às vezes nós nos decepcionamos com algumas situações ou pessoas, porque depositamos a nossa confiança na pessoa em situações erradas. Nossa confiança sempre deve estar no Senhor. E quando isso acontece, aí nós não ficamos tristes com as coisas que nos acontecem. Quando nós estamos com a nossa confiança depositada em Deus, nós não vamos perdoar com mais facilidade. Quando alguém nos entristecer, nos decepcionar, nós vamos levantar a cabeça e seguir em frente, sem viver amargurado, porque nós confiamos no Senhor. Amém? Irmãos, e para falar em confiança, nós não podemos deixar de falar da fé. Eu não vou pregar nesta noite sobre fé, mas eu não posso também desligar esse tema de fé, porque nós só confiamos naquilo que nós temos fé. Nós não podemos confiar em algo em que nós não temos fé. Se eu não tenho fé em alguém ou em alguma situação, é difícil de confiarmos alguma coisa a esta pessoa. Não é verdade? Então a confiança ela é algo que está diretamente relacionada com a fé. É impossível nós separarmos isso. Então, para que nós possamos entender a mensagem que eu vou falar aqui sobre confiar em Deus, é preciso que você tenha fé nele. É preciso que você dê credibilidade a ele, para que você acredite nele. Porque aí tudo que eu vou ministrar nessa noite não vai adiantar de nada se você não tiver fé em Cristo. É preciso ter fé. Nós só confiamos, né? Você tem um amigo, aquele seu confidente que você liga de muitos anos, ou então um pastor alguém que você confia, mas você só vai contar aquilo que você, um segredo, né? Desabafar uma situação que você está passando, que é muito particular, se você tiver fé naquela pessoa. Se você não tiver fé, você não tem como confiar nela. Como é que você vai contar algo da sua vida para alguém que você não conhece, que você não acredita, que você precisa ter fé? Amém, irmãos? A confiança é algo que eu não tinha, faz muito tempo que eu não ministrava sobre isso, porque é algo que quando a gente vai encontrar na Bíblia, digamos assim, é um tema fácil de se absorver, é fácil de se entender, é fácil de se ministrar, é fácil de nós ouvirmos, mas sabe o que é? Difícil de se colocar em prática. Eu digo que a pessoa, eu costumo dizer que toda vez que eu vou ministrar, os irmãos vão me ver, quem tiver a oportunidade, vão sempre ouvir, que eu vou sempre dizer que eu sou a mais necessitada dessa palavra.
E a confiança, essa é uma disciplina que Deus fica assim, ó, tu precisa voltar lá para a primeira lição, precisa voltar. Porque é muito fácil da gente falar em confiança. Quando a gente vai olhar a Bíblia, nossa, que coisa fácil, né? A gente pregar sobre isso, sobre ter fé. Mas na hora da prática, é um negócio arrocha. A gente parece que esquece tudo que a gente leu, que ouviu, que ministrou, que escutou. E eu vou tentar aqui com os irmãos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá, 14, 22. A partir do verso 22, nós vamos ler até o 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali Jesus só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Até aqui. Irmãos, então nós começamos essa leitura e o título dela, não sei na Bíblia de vocês, na minha tem assim: Jesus anda por cima do mar. Eu nunca vi ninguém andar por cima do mar. Alguém aqui já visualizou? Eu nunca vi ninguém andar por cima do mar. Mas Jesus andou por cima do mar. Jesus é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas, como foi dito já aqui. Então, Ele é merecedor de toda a nossa credibilidade. Um homem que andou por cima do mar. E o mar estava bravo aqui na situação do nosso texto sagrado. O verso 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diz que o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Aí eu vou perguntar para os irmãos aqui nesta noite, para a gente entender bem direitinho. A situação aqui era boa ou era má? Era má. Ora, um vento que estava lá no meio do mar, não era beira-mar, onde é tudo mais tranquilo, mas estava lá no meio. Aqui no Lagoa Salgada não tem mar, mas acredito que os irmãos já tenham ido para um lugar. Ou tem mar aqui? Tem não, né? Então eu não sei os irmãos, mas já viram como é o meio do mar? Principalmente quando está naquele... Eu nunca nem visualizei em tempestade, só vi em filmes, e a coisa não é nem boa da gente ver. O barco estava no meio do mar, açoitado pelos ventos, e os ventos eram contrários. Ou seja, era uma situação bastante difícil, irmão. A situação em que eles se encontravam não era uma situação boa. Nós precisamos entender isso. Era uma situação difícil, uma situação má, uma situação de ventos contrários, uma situação de adversidade, uma situação de dificuldade. Não era boa. E numa situação como essa, o que é natural do ser humano sentir? Um ser humano como eu e você. Não estou falando aqui de super crentes. Que tem gente, que acha que bota uma capa de super crente e pronto, eu sou todo poderoso. Como seres humanos, como a pastora Oriana disse, imperfeito que somos, numa situação de adversidade, de dificuldade, de sofrimento, em que passamos, ou se você estivesse mesmo no meio do mar,
literalmente falando, o que é natural do ser humano sentir? Medo. É natural que a gente sintamos medo em situações difíceis. Algumas situações que nos é imposta pela vida, elas nos traz medo. O verso 26 diz o seguinte: e os discípulos, vendo caminhar, prestem atenção que a Bíblia diz, os discípulos estavam vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Olha, eles estavam assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A Bíblia afirma que aqueles homens estavam temerosos, aqueles homens estavam assustados, e vendo Jesus caminhar sobre o mar, ainda assim eles sentiram medo. O pior de tudo, irmãos, eles nem reconheceram que era Jesus. O que o medo faz comigo e com você é nos paralisar. O medo, irmãos, ele nos paralisa de uma forma, em determinadas situações, que nós não conseguimos enxergar nem Cristo. Nós sabemos que Ele está ali, nós sabemos que Ele existe, mas aquilo nos paralisa. E o medo, ele vem pela falta da confiança. É um sentimento natural. Irmão, você não sente medo? Sinto. Mas o medo é algo que nos paralisa. E nem, às vezes, quando nós estamos na situação de adversidade, nem Jesus nós conseguimos ver. Porque o medo deles era tão grande, que a Bíblia diz que eles, vendo quem estava andando, eles não imaginaram, pensando que era um fantasma. Eles não reconheceram o mestre que eles viviam dia a dia. Os discípulos que viviam todos os dias com Jesus não identificaram Jesus. Eles estavam tão assustados, tão atemorizados com a situação, que não conseguiram enxergar Jesus. Não conseguiram não passou nem pela mente deles que aquele Deus a quem eles andavam, Jesus a quem eles estavam ali aprendendo diariamente, era um Deus que tinha poder para o vento e o mar acalmar e andar sobre as águas. Um Deus que tudo pode. Isso acontece comigo e com você nas adversidades. Às vezes nós não enxergamos Jesus, nos desesperamos, nos assustamos e esquecemos que o nosso Deus tem poder de andar sobre o mar. Que o nosso Deus tem poder para paralisar vento e tempestade. Que o nosso Deus tem poder para fazer e acontecer. Não podemos deixar o medo, irmãos, tomar conta de nós. Não podemos deixar as situações, os ventos e as adversidades nos paralisar ao ponto de nós nos esquecermos quem é o Deus a quem servimos. Um Deus que tem poder de dizer assim: acalma-te, vento, cala-te, leão, fecha tua boca, abre porta, fecha a porta, abre janela, fecha a janela. O Deus que começou o início de tudo dizendo: e haja luz, e houve. Um Deus que quando Ele fala, as coisas acontecem. Porque Ele iniciou tudo, irmão, com a sua palavra. Ele disse: e haja luz, e houve. E haja isso, e houve. Porque Ele tem poder. Ele é digno da minha e da tua credibilidade. Ele tem poder para acalmar esse vento contrário que está assustando e assolando a tua vida. Mas para isso nós precisamos depositar a nossa confiança nele. E isso, como eu disse no início da mensagem, é muito fácil a gente falar. Mas quando a gente está lá no meio do mar, aí que Jesus diz assim: agora eu quero ver se ele confia em mim, se ela confia em mim. Porque é difícil, irmãos.
No meio da dificuldade. O sentimento natural é de a gente ter medo. Amém? O Salmo 56, verso 3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O salmista diz lá, no Salmo 53. Olha, Senhor, no dia em que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Para vocês verem a necessidade que o salmista tinha e sabia. Ele sabia que o medo faz parte da natureza humana. E ele disse: olha, no dia em que eu temer, eu vou confiar em ti. No dia que eu tiver passando por uma dificuldade, que eu tiver medo, que eu achar que as coisas não vão sair do modo que eu imaginava, Senhor, eu prefiro confiar em ti. O salmista estava dizendo, Josué capítulo 1, verso 9, tão conhecida aquela palavra, todo mundo conhece, Josué 1:9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Está ali dito, olha, não temas, não te espantes, não te atemorizes, tenha bom ânimo, eu sou contigo por onde quer que andares. Deus é conosco, irmãos. É natural que a gente tenha esses sentimentos, mas na hora que vier isso, nós precisamos lembrar da palavra e confiar no Senhor, como o salmista diz: no dia em que eu temer, Senhor, eu vou confiar em ti. No dia em que eu temer, eu não vou me desesperar, eu não vou ficar acuado, eu não vou desistir. Senhor, no dia em que o medo vier sobre mim, eu vou escolher confiar em ti, na tua palavra. A diferença é essa, irmão, eu nunca vou sentir medo? Vai, é natural. A diferença é como você vai se comportar diante da adversidade. Você vai ficar acuado como um bicho assustado? Ou você vai dizer: Senhor, eu quero confiar em ti, porque tu és o meu Redentor, aquele que anda sobre as águas. A sua atitude diante da adversidade é que vai fazer a diferença, irmãos. Não tem super crente, tem aqueles que confiam e decidem confiar em Deus. A diferença vai ser a tua atitude diante do mar. Você vai gritar por Cristo ou vai correr com medo do fantasma? O versículo 29 diz assim, o 29 e o 30. Ele disse: vem. O que foi que Jesus disse para eles? Jesus liberou uma palavra para eles. Para ele, na verdade, Pedro. Pedro já tinha dito, Senhor. Pedro já tinha dito. No verso 28, Pedro tinha dito: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus disse o quê? Vem. Jesus liberou uma palavra para Pedro. Vem, Pedro, vem. Jesus estava dizendo: não, Pedro, fica aí, não venha não. Quando Pedro disse: Jesus, se tu és, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí, o que foi que Jesus disse? Eu acho lindo, porque Jesus não chega para ele e: não, Pedro, fique aí que eu vou até você, meu filho, para você não se afundar, não acontecer um tubarão lhe pegar. Não, nada disso. Jesus disse: vem, Pedro. A palavra liberada, prestem atenção, de Jesus para Pedro foi: vem. E a Bíblia diz: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que acontece muitas das vezes, eu vou ler o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que acontece, irmãos, muitas vezes, é que nós, quando estamos naquela, eu vou dizer até assim, no início da fé, ou então saímos daqui todo mundo muito animado, recebi aquela palavra, e aí pode vir o que for, pode vir quente que eu estou fervendo, e a gente faz tudo. E aí na primeira dificuldade, aí a gente volta a afundar. E por que isso acontece, irmãos?
Porque não estamos firmados na rocha. Porque não temos raízes. Porque não aprendemos a confiar em Deus. Crente não vive de oba-oba. Crente não vive de oba-oba, irmãos. Vim aqui, o culto pegou fogo, foi Deus falou comigo, oh, coisa boa, glória a Deus. Precisa ter raízes. Precisa estar firmado na rocha. A Bíblia diz que toda casa edificada sobre a rocha, ela cai? Não cai. Mas a casa edificada sobre a areia, se vier ventos e tempestades, e acontece o que com ela? Ela desaba. Nós não vivemos de oba-oba. O que acontece muitas vezes na vida dos cristãos, irmãos, é que no início da fé, ou então por algum momento ele está ali animado, e ele consegue, ele até vivencia milagres. Mas aí na frente, quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam, os ventos começam a balançar ele para lá e para cá, e ele não tiver fundado na rocha, não tiver confiante em Cristo, ele afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus liberou uma palavra para ele, Jesus disse, vem. Ele podia ir, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Jesus liberou uma palavra para Pedro. Ele disse assim, vem. Pedro podia ir, irmãos, Pedro não ia afundar. Porque quem estava falando era o Rei dos Reis. Obrigada, irmã. Pedro foi, viveu o milagre, andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando o vento começou a ficar forte, ele teve medo de novo. Não há problema. Mas aí ele começou a ir para o fundo. Ele começou a ter medo e eu acho que ali ele começou a dizer, meu Deus, eu acho que eu vou, né? Deixou de confiar. Deixou de ter fé. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Isso é o que acontece comigo e com você quando nós deixamos de confiar. Você já pode ter vivido milagres. Isso não lhe dá a garantia de milagres vitalícios para a vida inteira. Você precisa ter uma vida constante de confiança e fé em Cristo, irmãos. Não pode ter fé aqui, deixou de ter fé e volta a ter fé, e deixa de ter fé e volta. Sua vida, a Bíblia diz, sede firmes e constantes. Não é assim que diz a palavra de Deus? Sede firmes e constantes. Então você precisa ter uma vida de confiança constante no Senhor. Porque senão você vai viver um milagre aqui, aí sua fé, você deixa de confiar, aí você afunda e diz, Deus esqueceu de mim. Não, você que deixou de confiar nele, vai afundar. Você pode ficar abalado, você pode ficar triste, você pode ficar decepcionado, mas aquilo será momentâneo. Aquilo não vai mexer com a tua estrutura, você não vai se desesperar, porque você está ali, você não vai afundar. Você está passando pela situação difícil, você está passando pela dificuldade, os ventos contrários você está passando por aquele momento de dificuldade, mas você vai conseguir atravessar. Você vai conseguir chegar do outro lado. Você vai conseguir encontrar com Jesus do outro lado. Você não vai afundar porque você está confiante naquele que lhe prometeu, naquele que disse, vem. Porque você continua confiante. Minha irmã, cheguei em casa, abri minha geladeira e não tem nada. Mas você continua, Senhor, eu sei que a situação vai mudar. Você não vai, a geladeira ficou vazia, não vou mais para o culto. A minha conta atrasou e eu não recebi, não vou mais fazer jejum, não vou mais orar, Deus não está me vendo, Deus não está... Você vai afundar. Você vai afundar. Agora, se diante da situação, a geladeira abriu, a conta chegou, você liga o seu som, tranca o seu quarto. Senhor, Tu és bom, eu confio em Ti, Pai. Tu és o provedor, Tu és o meu porto seguro. Senhor, eu vou Te louvar e Te adorar. Ainda que a figueira não floresça aqui, não tenha mantimentos na vinde, eu me alegrarei e adorarei ao Deus da minha salvação. Você vai ver como a situação vai mudar. Porque Deus, Ele não vai contra a sua palavra.
A Bíblia diz: eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não fica sem resposta. O Salmo 118, verso 8, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor nós confiarmos no Senhor do que confiar no homem. Por quê? Porque quando nós confiamos no homem, nós nos decepcionamos. Porque eu e você, nós somos falhos. Nós dizemos uma coisa aqui e talvez amanhã estejamos dizendo outra totalmente diferente. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Em relação a algumas coisas. Nós mudamos os nossos pensamentos, principalmente quanto mais velho nós ficamos. Né? Se você olhar para trás e pensar nas coisas que você fazia, eu acho que 80% das coisas que eu fazia na minha juventude, eu não tenho a menor coragem de fazer hoje. Mudei totalmente o pensamento. Então, homens falhos, eles são assim, inconstantes, mas Deus não, Ele é sempre constante. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Por isso que o salmista disse: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Se você tem depositado sua confiança em alguém, irmão, você vai se decepcionar, porque isso mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque os homens são falhos. É preciso que você aprenda a confiar no Senhor, que não muda, em que não há sombra de variação, diz a palavra de Deus. Ele é sempre o mesmo. O Salmo 37, versículo 5, bem conhecido, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, não é entregar o caminho ao prefeito de Lagoa Salgada, ao vereador, ao dono da encomenda, ao marido, é entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele, é nele, a Bíblia diz, não é no homem, e ele tudo fará. Ele vai fazer tudo, irmãos, na tua vida, se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Aí Deus vai fazer tudo na tua vida, tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? É tudo, todas as coisas. Mas para isso você tem que entregar teu caminho ao Senhor e confiar nele, para que ele possa fazer todas as coisas. O verso 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou, né, Pedro ali afundando, Jesus veio para ele, segurou na mão de Pedro e disse bem assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não disse para você, vem? Jesus não disse, vem? Por que tu está afundando? Homem, eu não disse para você vir. Podia confiar em mim que você não ia afundar. Deus está dizendo para você: filho, filha, venha. Sou eu que estou te chamando nesta noite. Está com medo de quê? Você não vai afundar, você não vai perecer, as ondas não vão te sucumbir, você não vai ser engolido pelo mar, você não vai ser tragado por essa situação. Eu estou dizendo, vem, confia em mim. É o Deus Todo-Poderoso que está te chamando nesta noite, que está dizendo, vem. E se você ainda estiver abalado, Ele segura na tua mão e pergunta: está duvidando de quê, homem? Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que falo contigo nesta noite. E quando subiram, né, ele e Pedro para o barco, o que foi que aconteceu? Acalmou o vento. Acalmou o vento. Aquele que tem poder, irmãos, para acalmar o vento está neste lugar. Aquele que tem poder para fechar a boca do leão está aqui neste lugar. Aquele que tem poder para abrir as portas, fechar e abrir mar vermelho está neste lugar, irmãos. Está com medo de quê? Ele está dizendo, vem. Ele é digno da tua credibilidade. Totalmente digno. Jesus, Ele nunca nos abandona.
Você vê que mesmo nas nossas falhas e fraquezas, Jesus chamou Pedro, Pedro andou sobre as águas, teve medo, não confiou, afundou e Jesus foi ali, segurou a mão dele. Ele não nos abandona, ainda nas nossas fraquezas. Mesmo nas nossas fraquezas, Ele está conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mesmo Pedro afundando, porque tinha duvidado, Jesus foi ali e segurou ele. E quando eles subiram, tudo se acalmou. Jesus, Ele nunca nos abandona. Salmo 62, versículo 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O que me chama a atenção nesse Salmo 62 é que o salmista diz: olha, confia nele, povo, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da tua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, nas situações boas, nas situações más, no mar tranquilo, no mar bravio, você pode confiar nele em todo tempo. Em todo tempo nós podemos confiar no Senhor. Em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de fartura, em tempos de bonança, podemos confiar no Senhor. Amém? Tudo Ele faz, né? O verso 32 diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então Deus, tudo Ele faz. Ele tem poder para todas as coisas, para acalmar ventos e tempestades. O que eu quero dizer com essa palavra nesta noite para você, meus irmãos, é que Deus, Ele é digno da tua confiança, da tua credibilidade. Eu não sei como você chegou neste lugar e qual a situação que tu está passando, mas a palavra de Cristo liberada para você nesta noite é: vem. Vem. Aquele que tem poder e que acalmou o mar e a tempestade, Ele chama você nesta noite dizendo: vem. Vem, pode vir, você não vai afundar, você não vai cair, você não vai ser engolido, você não vai ser sucumbido. As coisas vão mudar, tudo vai se acalmar. No final, você vai ver que tudo estará calmo. Quando eles subiram no barco, o vento já estava tudo calmo. Aquele sentimento de medo que eles tinham sentido aqui, ele tinha acabado, porque eles estavam na presença do Senhor. E na presença do Senhor nós temos paz. Na presença do Senhor nós temos alegria. Na presença do Senhor nós temos todas as coisas. A palavra liberada para você nesta noite é: vem. E quem quer vir para Jesus nesta noite, eu convido você, venha para Jesus nesta noite. Se você ainda não teve um encontro com Ele, venha para Jesus nesta noite. Eu convido você a vir. E se você se encontra numa situação difícil, achando que não vai sair, eu quero dizer para você que você pode vir, porque Jesus, Ele não vai te deixar afundar. E Ele vai tirar você desse mar bravio e tudo vai se acalmar. Confia nele, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.